A segunda palestra desta manhã tem como tema Educação 3.0 para instituições sustentáveis. O conferencista é o presidente e coordenador de inovações e pesquisa do Instituto Inovar para Educar, idealizador da plataforma Learning de gestão do conhecimento e gestão educacional. Conferencista Tiago Schaer. Bom dia. Dá para aguentar até 1 hora? Sem problema. Até mais? Ótimo. Vocês não saírem correndo ali quando der meio-dia, meio-dia e meia. Mas eu espero que seja produtivo essa parte da manhã. É um prazer primeiro estar com vocês aqui, falando sobre um tema tão importante que é a educação, e especialmente a educação 3.0 para instituições sustentáveis. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho. Olha eu aqui também me enrolando com esse negócio. O que é sustentabilidade e o que é desenvolvimento sustentável? São dois conceitos um pouco... Tem alguma dicotomia nesses dois termos, então a gente vai tentar esclarecer um pouco nessa primeira parte da manhã. Então, o que seria uma instituição sustentável? Essa é a primeira pergunta que pode nortear o nosso diálogo hoje. Quando a gente pensa em instituição sustentável, o que vem à nossa mente? O que a gente espera de uma instituição sustentável? O que a gente espera de uma sociedade que tenha em sua nuance o desenvolvimento sustentável? O que vocês pensam sobre instituição sustentável? O que vem à mente de vocês? Por gentileza, se vocês puderem compartilhar comigo. O que é uma instituição sustentável para vocês? Por favor. Deixa eu ir até você. Qual o seu nome? Cícero. Cícero. Instituição sustentável seria uma instituição que dá conta de todos os no contexto de educação, dá conta de todos os aspectos ensino-aprendizagem e que consegue ter o retorno também no que se propõe. Ou seja, qualquer instituição sustentável que produz os resultados necessários, mas que não tem um retorno para se manter, ela vai passar a ser insustentável. Tá. Tanto então no viés pedagógico, institucional, como econômico e de retorno daquilo que ela produz, né, que é o resultado, que é a educação, então ela tem que ter um retorno sobre isso também, para saber se ela também está condizente com a proposta que a sociedade precisa. Mais ou menos isso. Mais alguém gostaria de contribuir? O que é uma instituição sustentável? Alguém gostaria de contribuir? Então, gente, instituição sustentável, a gente entende que poderia ser... Aqui nessa imagem, a gente já entende um pouquinho que poderia ser uma instituição sustentável. A gente vê as crianças desenhando o mapa mundi, contribuindo para a construção dessa sociedade que queremos. A gente tem uma questão com sustentabilidade e desenvolvimento sustentável um pouco dicotômica, como eu falei inicialmente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente. Que o que é sustentável tem a ver com reutilização de resíduos, com produção. Então, sustentabilidade está muito atrelada à produção, ao bem, e isso pode gerar algumas confusões, como de fato tem gerado. Então, desenvolvimento sustentável para uns diz respeito ao desenvolvimento, ao meio, a como eu faço isso, e sustentabilidade, portanto, para alguns outros é o fim. É como eu suporto esse desenvolvimento e como eu mantenho esse desenvolvimento. Mas a gente vai entender que não tem nada a ver e também tem a ver com o ambiente. Mas tem algumas outras dimensões do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, para a gente falar desses dois conceitos, e como estamos falando de educação, eu vou passar por inovação e vou passar por tecnologia também. A gente vai ficar, numa primeira parte desse tempo que a gente tem, falando um pouco de desenvolvimento sustentável e um pouquinho
combinando com tecnologia. Mas, na segunda parte que eu vou falar de inovação, eu vou passar por um conceito um pouco mais prático de inovação. Eu vou ter um pouco de teoria para vocês, vou trazer teoria para vocês sobre inovação e algumas metodologias sobre inovação. Então, primeira parte, desenvolvimento sustentável, algo mais reflexivo, para a gente poder refletir sobre o que é desenvolvimento e sustentabilidade. E numa segunda parte, inovação, atrelada com um pouco de tecnologia, para a gente aprofundar um pouco. Portanto, desenvolvimento sustentável, de acordo com a Organização das Nações Unidas e as bibliografias de referência, é a junção do desenvolvimento econômico, ou do aspecto econômico, com o progresso social e a responsabilidade ambiental ou o ambiente. Esse seria o modelo de desenvolvimento sustentável. Quando eu tenho desenvolvimento sustentável e progresso social, os dois juntos culminam no mundo justo. Eu tenho, então, um desenvolvimento econômico que faz, então, essa economia, haver a troca de bens, de consumo, de serviço, e eu tenho um progresso social, que é o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. Portanto, é um mundo justo para se viver. Quando eu tenho desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental, ou o cuidado com o meio ambiente, eu tenho um mundo viável. É possível se viver, é possível se habitar esse mundo. É possível se viver, né? É economicamente viável, tem troca de serviços, de produtos, tem produção, a gente consegue atender às demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, tomar conta dessa extração de bens de consumo, de extração de matéria para a produção de bens de consumo. Quando eu tenho responsabilidade ambiental e progresso social, eu tenho um mundo habitável. Ou seja, é passível, é bom de se habitar, de se viver, é possível haver, então, uma sociedade coerente. Quando há a junção desses três aspectos, a gente tem o desenvolvimento sustentável. Então, a gente percebe que sustentabilidade e desenvolvimento sustentável estão muito atrelados um ao outro. Sustentabilidade não tem nada a ver, e tem a ver também com a responsabilidade ambiental, mas não passa só pelo aspecto ambiental. Quando uma empresa diz que ela é sustentável, e ela fala, não, a gente reutiliza os nossos resíduos, a gente dá uma boa destinação, ou a gente faz uma boa logística reversa. Ela é parte sustentável. Ela ainda não compreendeu o que é realmente desenvolvimento sustentável. E aí tem um termo que chama greenwash, que é uma lavagem verde. As empresas fazem isso. Elas utilizam desse termo sustentabilidade para fazer marketing. Ou seja, nós somos sustentáveis. Nós utilizamos, sim, os nossos processos de forma sustentável. E não é verdade. Porque se você trabalhar sustentabilidade, você tem que trabalhar nesses três viés. Então, é muito mais complexo do que a gente tem pensado que é a sustentabilidade. Não é tão simples e há uma complexidade grande. E há essa dicotomia, alguns defendendo essa ideologia. Muitos defendem, sim, a sustentabilidade somente no viés ambiental, e aí é uma defesa ideológica, e outros defendem somente no econômico e no social. Mas esses três precisam estar interligados. Portanto, para a educação, como é que ela se encaixa nesse modelo de desenvolvimento sustentável? Quando eu estou formando, estou auxiliando, estou mediando a formação desse ser humano, eu tenho que transpor significado, nós vamos falar de significado e propósito mais adiante. Mas como é que ele entende que ele, sendo parte da sociedade, um cidadão, ele tem que pensar no desenvolvimento econômico, no progresso social e na sua responsabilidade ambiental? Como ele vai agir no mundo, e o que ele vai extrair desse mundo, e o que ele vai devolver a esse mundo? A gente partiu de uma sociedade 2.0, que é a sociedade industrial. Por isso que falamos hoje de educação 3.0. A sociedade 2.0 pautada exclusivamente na produção de bens, e agora estamos pensando numa sociedade 3.0, sociedade do conhecimento, da construção coletiva e ressignificação do conhecimento. E isso se transpondo para a educação, como seria, e claro que nós estamos aqui desenhando essa educação 3.0, o que seria essa educação 3.0? Uma educação preocupada com o ser humano ou uma educação ainda preocupada com a formação para o mundo do trabalho e produção de bens de consumo? Quem são esses seres humanos que nós estamos formando nas nossas escolas? Para que propósito? A gente percebeu que esse propósito de formar o ser humano para produzir
deixou a nossa sociedade em declínio. Portanto, é um modelo que não funciona. Ah, mas funcionou. Funcionou. E aí nós vamos falar de mudança também hoje. O ser humano está em constante mudança. A natureza, ela só existe e permanece viva porque ela muda o tempo inteiro. Essa é a natureza do ser humano também. Mudança o tempo inteiro. Não somos os mesmos o tempo inteiro. Pedimos mudança. Somos curiosos. Desejamos aprender. Também vamos ver um pouco de organizações aprendentes e o modelo de aprendizagem formal e informal hoje. Por quê? Para que eu consiga trabalhar desenvolvimento sustentável, eu preciso desaprender o que eu tinha aprendido até aqui. Eu preciso dar um olhar diferente àquilo que eu fazia até então. É realmente um desafio para a nossa sociedade a gente pensar em desenvolvimento sustentável e instituições sustentáveis. Porque não é, e aí a gente vai ver que a instituição ela não faz isso sozinha. A instituição não vai declarar, eu sou uma instituição sustentável. Não, nós somos sustentáveis, nós ajudamos dessa forma. Há um ecossistema em volta da instituição para que ela seja sustentável. Portanto, eu trago para vocês, mais claramente, o que é o desenvolvimento sustentável, o que significa o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Portanto, é essa corresponsabilidade que temos, cada um de nós, naquilo que nós produzimos dia após dia. E não é só a produção de bens ou serviços, é a produção que a gente faz todos os dias nas relações. Que relações nós estamos produzindo todos os dias? Eu tenho responsabilidade com aquilo que eu transmito, com aquilo que eu comunico. Porque aquilo que eu comunico, a forma como eu comunico, vai impactar aquela pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que está se comunicando comigo. Ela pode ter isso como uma afronta, ela pode reagir, e como ela vai lidar com isso, é também um problema meu. Porque se eu xingo uma pessoa na rua, se eu maltrato uma pessoa, ela vai reagir e ela pode gerar uma onda tão grande. Como a Daniele falou, quando a gente joga pedrinha, reverbera a onda. É exatamente isso que acontece quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e como é a nossa sociedade. A ação que eu tenho reverbera em outras pessoas. E aí você fala, Tiago, por que então o nosso país, o nosso mundo não resolveu? Justamente por isso. É muito mais complexo do que a gente pensou que era. Não basta eu fazer a minha parte profissional. Eu preciso fazer a minha parte humana. Mas, Tiago, você é humano. Pois é, isso não é uma incoerência? A gente fala, eu falo muito disso, da humanização da tecnologia. E eu vim da área da tecnologia. Porque a gente está usando os meios, e a Daniele também colocou isso muito bem, muita coerência. Tecnologia, é um meio. O microfone, o celular, tudo é meio. O que nós estamos fazendo com esses meios? O meio ambiente, as relações. A tecnologia digital tem emergido questões antigas da humanidade. Nós não chegamos até aqui sendo egoístas. O egoísmo extinguiu a humanidade. O cooperativismo nos trouxe até aqui. Isso é importante ressaltar. Nós não somos o que somos hoje porque ativamos nosso senso de sobrevivência, nosso senso de egoísmo. Não, chegamos até aqui porque cooperamos e conseguimos nos ajudar. E desenvolvimento sustentável é cooperação mútua, constante e permanente. Para entender um pouco melhor ainda o desenvolvimento sustentável, a bibliografia propõe que a gente desmembre o desenvolvimento sustentável em 5 dimensões. O social, o cultural, o econômico, o ambiental e o espacial. No espacial, é o que diz respeito às fronteiras físicas, ou aos problemas locais e um pensamento global. Essa frase eu sempre trago nas minhas palestras, e é muito pertinente. Quantos de vocês conseguiriam me responder essa pergunta?
aonde queremos chegar como sociedade, nós não sabemos. Isso se reflete nas nossas ações. Quem somos, para onde estamos indo juntos? Qual que é a nossa missão como brasileiros? Qual que é a visão do Brasil de curto, médio e longo prazo? Não está claro. Não sabemos. Fazemos educação, fazemos as nossas atividades sem saber aonde estamos indo juntos, aonde queremos levar a nossa sociedade. E aí fica muito difícil a gente falar de desenvolvimento sustentável, de uma nação sustentável, sem ter objetivos claros, sem ter visão, sem ter propósito. Ah, não, queremos chegar um Brasil economicamente estável, um Brasil, país de primeiro mundo. A que custos? Não basta saber aonde, é preciso saber como. O desenvolvimento sustentável nos coloca essa pergunta: como chegaremos lá? Outro aspecto é o social. As interações entre nós e a sociedade e nós. A escola, ela tem hoje uma grande questão. Ela não sabe se ela é uma organização social ou se ela é uma empresa, se ela é uma instituição privada, se ela é uma corporação. O que ela é? O que a escola é? A escola privada, ela pode se dar o luxo de ser as duas coisas? Ou não? Ela não pode ser uma empresa que visa o lucro. Se ela visar o lucro, se ela entender o aluno como cliente, ela vai entrar num grande problema ideológico aí. Fala assim, bom, mas ela é uma organização social. Então veja, desenvolvimento sustentável nos traz esses dois aspectos. Eu conseguir ser sustentável economicamente e também desenvolver o ser humano, desenvolver o social. É possível a gente captar recursos financeiros e desenvolver o capital humano ao mesmo tempo. De novo, é o como. Como fazemos isso? É importante a gente refletir sobre essa escola, essa identidade que a escola tem. Qual que é o papel da escola na nossa sociedade? Aqui se presta esse serviço educacional na nossa sociedade. Qual que é a prestação de serviço, realmente? É entregar pessoas prontas para o vestibular ou formar seres humanos ao longo da sua vida? São duas coisas diferentes. Eu acabo o meu relacionamento quando ele sai do ensino médio, quando ele sai da faculdade? É ali que acaba o meu relacionamento? E se eu mantivesse esse relacionamento com ele por toda a vida? Se ele se sentisse parte desse ambiente? A escola não é um espaço, não deveria ser, mas sim um ambiente, aonde eu tenho, o ambiente é formado por pessoas, o espaço por materiais. Ou seja, esse auditório, nesse momento, é um ambiente, porque compõe pessoas, tem uma atmosfera, tem um propósito. Vazio, ele é um espaço. E as crianças, os jovens, têm percebido a escola como um espaço, e é assim que ela tem sido tratada, como um espaço. Você vai lá, você adquire esse conhecimento e sai. E se ela fosse esse ambiente? Esse ambiente em que eu tivesse segurança, desejo de ir até ele, e que eu encontrasse tudo o que eu preciso, ou grande parte do que eu preciso nesse ambiente. Segurança, compreensão, propósito, que eu fosse guiado, que eu fosse orientado, e que eu não me desvinculasse mais dessa instituição, porque teve vínculo, teve relacionamento ali. Eu sempre digo que a gente não vai na escola para ter contato com conhecimento. A gente vai ter contato, a gente vai na escola para ter contato com as pessoas, com aquele ser humano que facilita a minha aprendizagem. É por isso que faz sentido ir para a escola. Porque conhecimento hoje, com a tecnologia da informação, eu adquiro em qualquer parte, em qualquer lugar. A gente tem as plataformas massivas e abertas online, que são chamados MOOCs, M-O-O-C-S, que possibilita que eu assista uma aula de Harvard e de uma das grandes universidades de graça. Qual que é, então, o grande diferencial de uma universidade hoje presencial? Como é que essa tecnologia da informação está mudando a forma como a gente entende e faz educação?
conhecimento já não é mais vantagem, já não é um diferencial. O conhecimento replicado, não é? Aquele replicado do livro. O que é o diferencial hoje? Esse aluno que tem acesso agora a grandes tecnologias e a produção do conhecimento em tempo real, vai questionar. Bom, o que está aqui no livro já está ou defasado, ou tem algo além desse conhecimento. Eu estou trazendo para você aqui. E claro, esse senso crítico não é desenvolvido nessa escola atual. Esse empoderamento do aluno, dizer, realmente eu sou. Por que eu vou para a escola? Propósito. Eu vou para a escola porque lá eu tenho pessoas que facilitam o meu caminho formativo. Mudou a proposta. Facilita o meu caminho formativo. Caminho formativo, eu me formo durante toda a vida. Eu morro e ainda estou me formando, ainda estou buscando novos conhecimentos, ainda estou aprendendo. Quando a gente tem uma cultura, e agora isso mudou um pouco, mas antigamente a aposentadoria vinha e esse ser humano ele era excluído da sociedade. Ele não tinha o que fazer com a aposentadoria. Ele era aposentado, ele ficava ali. Então, muitas pessoas morriam muito cedo. E muitas vezes morrem porque estão vindo num ritmo acelerado de produção, de aprendizado, de tudo mais, e aí, de repente, elas se veem obrigadas a parar com o seu ritmo de vida. Mas aos 70, 80 anos, eu estou no auge do meu conhecimento. Estou no auge. Não é quando eu estou adolescente, quando eu tenho 30, 40 anos, que eu estou no auge do meu conhecimento. Não, estou no auge do meu conhecimento, no pico da minha vida. É ali onde eu absorvi e tenho experiências enormes. Portanto, eu sou muito produtivo ainda na sociedade. Então, com o avanço da tecnologia, nós temos mais, a gente está vivendo mais e melhor. Portanto, temos que saber como essas interações entre as gerações passadas e as atuais acontecem. No que diz respeito ao aspecto ambiental, então não se trata do recurso, mas do comportamento. Muitas escolas têm trabalhado sustentabilidade, como eu falei, no viés ambiental. Ou seja, a reutilização de sucata, de resíduos, etc. e tal. Sustentabilidade, gente, não é a reutilização de materiais descartáveis. Sustentabilidade é o manter esse produto o máximo tempo possível, de forma que ele seja útil, tenha vida útil. Ou seja, um violino como esse, um violinista, ele não troca o violino dele porque está na moda um violino novo. Nossa, saiu o violino 28.9, 5, vou trocar esse e vou comprar outro violino. Não. Primeiro que ele tem um ótimo violino, bons violinos são produzidos e são muito caros, são artesanais, de boa matéria-prima, não são descartáveis, e ele tem arte e propósito por aquilo que ele produz, com esse material, com esse meio. Assim como os móveis. Ah, mas estão sendo produzidos muitos móveis aí de papelão, e aí evita que se jogue fora. Esse móvel de papelão vai durar no máximo 6 meses na tua casa. Tomando bastante cuidado. 6 meses. Se você não tiver criança. Se tiver criança, vai durar um dia. E olhe lá, algumas horas. Agora, um móvel de madeira maciça dura décadas, centenas de anos, se você cuidar bem dele. Agora, o problema não é que a produção de bens duráveis. Porque bens duráveis, eles vão demorar muito tempo para a empresa vender de novo. Então, a desculpa é, mas não pode porque estão devastando as árvores, a floresta. Tudo bem, então, esse é o comportamento, não é o problema da matéria-prima. Não é que está acabando a matéria-prima. O problema é o comportamento devastador. Esse é o problema. Abusivo, consumo abusivo, consumismo. Portanto, o meu celular hoje tem um negócio que chama obsolescência programada. É que esse celular, o ano que vem, já está desfasado. Eu comprei ele em dezembro do ano passado. Dezembro desse ano já era. Por quê? Porque a Nokia tem uma parceria com a Microsoft, dizendo, Microsoft, quando eu lançar o Nokia 7023, você vai lançar o seu Windows 8.9. E aí, os desenvolvedores vão ter que desenvolver só para esse novo sistema operacional.
Quando lançar, então, um novo software, esse meu aqui não atualiza mais. Então, se eu tiver e necessitar desse software, eu vou ter que comprar outro celular. E aí a Microsoft também não atualiza mais o sistema operacional para esse aqui. Obsolescência programada. Não tenho interesse que você fique com esse celular por 10 anos. Não tenho. Eu tenho interesse que você descarte ele e compre outro. Então, esse é o pensamento que a gente tem que colocar em sala de aula. Nós estamos formando, então, seres humanos que vão trabalhar. E vão trabalhar por quê? Produzindo o quê? Para quem? E é onde a gente entra. Nossa. O como, para quem, o que e por quê no viés da dimensão econômica. Não cabe aqui uma crítica ao sistema capitalista. Ficar criticando o sistema capitalista é você girar em falso. Trata-se de utilizar bem o sistema. É igualdade e não um sistema liberal. Então, como é que utilizamos bem o sistema que nós temos? Como realmente produzimos e equalizamos e tiramos essa desigualdade enorme que existe no nosso país? Eu vou mostrar ao final essas desigualdades. Tem escola que não tem banheiro. Hoje, 2013, século XXI, não tem banheiro. As crianças vão para a sala de aula, não tem cadeira. Um país que tem um PIB do tamanho que tem. Então, não se trata de dinheiro. Dinheiro tem. E dinheiro a gente consegue. A gente produz dinheiro, a gente faz a economia girar.